Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da razão, a idade da insensatez, a época da crença, a época da incredulidade, a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Todos iríamos direto ao paraíso, todos iríamos direto no sentido oposto. Em suma, a época era tão parecida com o presente que algumas das autoridades mais ruidosas insistiram que ela fosse recebida, para o bem ou para o mal, apenas no grau superlativo de comparação. E com essa incrível dualidade maravilhosa do Dickens, ok? É que A Tale of Two Cities começa. E logo nesse capítulo de introdução intitulado A Época, a gente já tem a oportunidade de entrar em contato com muitas das metáforas que ele vai explorar ao longo do enredo. Sobretudo, as do lenhador e a do agricultor, que são simplesmente incríveis. Esse meu primeiro capítulo é totalmente rabiscado, porque é matéria-prima, simplesmente. É incrível, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e o assunto do vídeo vocês já sabem qual é, ok? Bem, eu já fiz uma introdução muito grande ao Charles Dickens e à Era Vitoriana no meu vídeo do David Copperfield. Vou deixar o link ali embaixo. Assista caso você não tenha assistido, para que você se situe. Afinal, esse livro também faz parte da Era Vitoriana, porque foi publicado durante os meses de abril a novembro de 1859, para em novembro desse mesmo ano ter sido publicado como um livro só, ok? E o que acontece? O Dickens era um escritor que costumava escrever sobre o que estava ao seu redor. Ele costumava falar do que era contemporâneo a ele. Então ele era um escritor crítico, quando ele falava sobretudo sobre a Revolução Industrial e suas consequências, as misérias das pessoas, ok? As criancinhas que tiveram que trabalhar por conta da Revolução Industrial. Só que esse livro é diferente. Por quê? A Revolução Francesa acabou em 1799, e, no entanto, em 1859 ele está escrevendo. Então esse livro aqui foi diferente porque ele se inspirou em outro livro, A História da Revolução Francesa, para escrever Um Conto de Duas Cidades. Eu vou ler o prefácio, no qual ele fala mais sobre isso, só que o prefácio, por algum motivo obscuro, não encontra na edição em português. Vamos pegar minha edição em inglês aqui, ok? And normally, I would speak with an American accent, the one I'm really used to, but since we're talking about Charles Dickens, I'll try my best to perform it, alright? Even though I'm sure it will not sound good at all, but let's put some perspective, shan't we? Alright. Preface. When I was acting with my children and friends in Mr. Wilkie Collins' drama of The Frozen Deep, I first conceived the main idea of the story. A strong desire was upon me then to embody it with my own person, and I traced out in my fancy the state of mind of which I would necessitate the presentation to an observant spectator with particular care and interest. As the idea became familiar to me, it gradually shaped itself into its present form. Throughout its execution, it has had complete possession of me. I have so far verified what is done and suffered in these pages, as that I have certainly done and suffered it all myself. Whenever any reference, however slight, is made here to the condition of the French people before or during the Revolution, it is truly made on the faith of trustworthy witnesses. It has been one of my hopes to add something to the popular and picturesque means of understanding that terrible time, though no one can hope to add anything to the philosophy of Mr. Carlyle's wonderful book. E este livro, ele acabou de mencionar, é A História da Revolução Francesa, do Thomas Carlyle, ok? Temos essa informação na orelha do livro. E Um Conto de Duas Cidades é geralmente resumido assim: a história da Revolução Francesa sob os pontos de vista inglês e francês. E não é muito bem assim. É claro que há os dois pontos de vista, mas, por motivos óbvios, o francês é muito mais explorado, é cerca de 80% do livro. E o Dickens não teve a intenção de falar da Revolução Francesa enquanto movimento, realmente abordá-la. Aqui não há seus ideais, seus líderes, não tem nada de girondino e jacobino nesse livro. Ele quis usar a Revolução Francesa como pano de fundo. O verdadeiro foco aqui é na família Manette e mostrar os miseráveis na França. E algo muito interessante sobre sua abordagem nesse livro é que ele trata a Revolução Francesa como uma consequência inevitável das condições de vida miseráveis do povo francês.
que eram totalmente negligenciados pela nobreza. Portanto, o resultado teria que ser sangrento. Então, muito sangue saindo aqui, ok? Beleza? E é isso. E a história começa em 1775, em que depois desse capítulo de introdução, a gente vai conhecer um personagem chamado Jarvis Lorry, um grande funcionário respeitado do Banco Tellson, um dos grandes bancos da época, está numa viagem da Inglaterra à França, numa missão de desenterrar uma pessoa. Que pessoa é essa? O Dr. Manette foi um prisioneiro da Bastilha por cerca de 18 anos e agora que está solto, ele se encontra morando numa espécie de sótão de uma taberna. A taberna que pertence à família Defarge. E este moço, o Dr. Manette, doutor porque ele era um médico, se encontra num estado mental muito precário. A prisão realmente mexeu com a sua cabeça, o atingiu profundamente e ele agora acha que ele é um sapateiro. Então essa descrição de sua relação com os sapatos de produção é muito pesada e triste. A gente vai ver isso mais pra frente no livro, as situações só vão piorar, mas enfim. Então o Jarvis Lorry tem essa missão de desenterrá-lo, porque ele era até considerado um homem morto. Sua própria filha, a Lucy Manette, não tinha certeza de que ele estava vivo. Então o Jarvis vai levá-la até ele, para que eles voltem à Inglaterra e vivam uma vida plena, normal. Isso realmente acontece. Por cerca de 5 anos, eles têm uma vida boa. Não com muito dinheiro, mas eles encontram um jeito de viver bem. O doutor volta a ser um doutor, volta a praticar, recupera um pouco de sua sanidade. O Jarvis Lorry se torna uma espécie de tio da família. Ele já tinha um vínculo com o próprio doutor, mas agora isso foi mais aflorado, sobretudo em sua relação com a filha, né, que realmente fez parte da família. E o tempo passa, eles vivem muito bem por esses 5 anos, e eventualmente, por motivos X, eles são chamados para serem testemunhas num julgamento de um caso de traição, em que o suposto acusado é o Charles Darnay, um personagem completamente misterioso. E falando em personagens misteriosos, é o que não falta nesse livro. Como nessa cena em que eles estão no julgamento, também temos o Stryver e o Sidney Carton, que é um dos personagens mais lindos da literatura universal, não só da inglesa, ok? E mesmo eu parando de falar do enredo aqui, por motivos de vocês me conhecem, eu preciso fazer uma menção honrosa a alguns personagens, como a Sra. Pross, que cuidou da Lucy Manette ao longo de sua vida, como a Sra. Defarge, personagem que eu não posso falar muito porque vou estar entregando a escola, vou estar entregando a história, incrível. Inclusive, uma das melhores cenas desse livro é com a Sra. Defarge. Vocês não têm noção do que é essa cena. O Dickens fez uma coisa aqui sensacional, com francês e inglês, que vocês não têm a menor ideia, ok? Também temos os personagens da família Cruncher, sensacional. Também temos o Monsenhor, que é uma pessoinha, enfim. E a família principal, a família Manette, o Charles Darnay, o Jarvis Lorry. Tá vendo essa mistura de inglês e francês? É porque são personagens de cada país, né? Incríveis. Apesar de, pelos motivos errados, eu vou levá-los comigo, assim como vou levar os personagens do David Copperfield, ok? Porque eles são incríveis, ok? Esse livro é incrível, você precisa lê-lo, ok? A escrita do Dickens é muito diferente aqui, tanto na estrutura quanto na temática. Primeiro na estrutura. Isso aqui é um quebra-cabeças gigante, mas gigante mesmo, e o mais angustiante e terrível que eu já tive o prazer em montar. Você está lendo um capítulo muito bem, você está numa situação com determinados personagens, eles estão passando por uma situação, até que, repentinamente, nós somos introduzidos a outra situação, que é de te deixar ok? E você acha que ele vai continuar falando dessa situação nos próximos capítulos? Não! O capítulo vai terminar de forma inexplicada e você vai voltar para os personagens que você já conhece. Assim, o livro inteiro, terminou um capítulo com uma situação X que te deixou doido, você não entendeu e só serão explicados no final do livro. É simplesmente terrível e incrível. Mas quanto à temática,
A escrita do Dickens aqui está muito diferente, por quê? Pesada, definitivamente mais densa, o destino de seus personagens são incrivelmente cruéis e trágicos. Isso é uma coisa muito difícil de explicar e vai soar um tanto quanto ambígua. Mas os personagens desse livro aqui não são tão vívidos quanto os personagens do David Copperfield. O que eu quero dizer com isso? Eles não têm uma graça, eles não têm uma espiritualidade. Aqui não há situações fofinhas e alegres, como o final de David Copperfield é a coisa mais linda. E apesar do final desse aqui ser, na minha humilde opinião, muito melhor, é pelos motivos errados, não são pelos mesmos motivos do David Copperfield. Ok? Aqui, o bom humor do Charles Dickens aqui é explorado em cerca de 0,5% do livro. É um livro pesado mesmo, ok? Mas é incrível, cada página, cada palavra. O livro é dividido em 3 partes, ok? A primeira é excelente, a segunda o ritmo cai um pouquinho, mas não deixa de ser incrível. Tem informações muito importantes no segundo livro. E o terceiro é absolutamente fenomenal. E vocês sabem quando a gente quer definir alguma coisa, a gente busca adjetivos para falar de tal coisa? Resumindo, assim, o resumo máximo, eu diria que Um Conto de Duas Cidades é uma belíssima história de amor, mistério, angústia, traição, sacrifício e redenção. Tá faltando mais alguma coisa? E agora acabamos os comentários sobre o livro, mas eu tenho algumas coisas para dizer em relação a ele. Eu não costumo gostar de romances históricos. Oh meu Deus, que contradição! Os Miseráveis não é o seu livro favorito? Minha gente, ensaio sobre a inconstância. O que eu posso fazer? E desde que eu comecei, a partir do primeiro capítulo de introdução, eu já disse para Euslane Souza e para Isa, beijo pra vocês, que era o meu Dickens favorito. Por quê? Porque eu me lembrei dos Miseráveis, gente. Esse é Os Meus Miseráveis em inglês, ok? Esse é o meu amor, esse é o amor da minha vida em inglês. E por quê? Apesar de muitas diferenças, e eu vou começar dizendo as principais, que são as mais importantes, que é assim. 1775, antes da Revolução Francesa, situações deploráveis dos franceses, muito rigor, ok? Termina em 1793, o auge do período das trevas. 1815, ali durante a gente ainda vê as consequências da Batalha de Waterloo, e termina em 1832, em que houve alguns movimentos ali de ressurreição na França. Então essa história começa 16 anos após o término da Revolução Francesa. A gente ainda vê seus resultados, mas nada a ver quanto ao período histórico, beleza? 1775 a 1793, 1815 a 1832. Mas não deixa de ter diversas semelhanças. Que semelhanças são essas? A começar por França. Os Miseráveis, uma situação, a população francesa passando por situações muito deploráveis. Um povo querendo fazer alguma coisa, uma revolta por parte da população. La Guillotine, personagem muito importante dessa história. Não estou falando em francês para ser metido. O livro aqui é escrito como La Guillotine, porque é uma personagem que precisa ter nome próprio para você entender sua importância. Obviamente, aqui ela não tem essa participação tão importante, porque é aqui que está durante a Revolução Francesa. Mas o que de semelhança? Um triângulo amoroso. Aliás, triângulos amorosos do século XIX, de hoje em dia, não está com nada. Na verdade, e eu já vou falar mais sobre esse livro, porque ele está aqui, esse é um triângulo amoroso de hoje em dia que é sensacional. Por quê? Porque ele se passa no século XIX. E mais uma semelhança é o foco em 1793. Lógico que aqui é muito maior, mas como esse foi um ano muito importante e terrível, Época das Trevas, olha o nome. Aqui também foi mencionado, ok? Porque França, né? Enfim, não tinha como eu não amar desde cara. É Os Meus Miseráveis em inglês, ponto final, incrível. Incrível. E agora eu vou mostrar para vocês a edição. Olha só, essa edição é da editora Estação Liberdade, ok? Temos aqui, ela vem com esse marcador lindo. Todas as edições vêm com marcador, tá? Folhas brancas, como vocês podem ver. Enfim,
A diagramação é legal, muito legal. A fonte, a diagramação, incrível. Só que já abri aqui e já vimos um problema. Gente, olha isso aqui. Vocês conseguem ver isso aqui? Acho que não dá pra ver direito, mas é aquele tipo arcaico de impressão de livro, sabe? Que são blocos de páginas que estão juntos assim, e à medida que você vai lendo, eles vão se abrindo, vão se partindo. Então, olha o que tem aqui no meio. Olha que, gente, e a lombada está... Por que eu tô falando isso? Eu nunca falei disso. Mas esse livro, gente, Estação Liberdade, é uma editora não exatamente pequena, mas é um tanto quanto particular. Seus livros variam de 60 a 90, 120 reais. E eles só estão em promoção em feiras como a da USP e como a da Primavera dos Livros. Esse livro foi 64 reais. Não era para isso ter acontecido. Não foi mais barato dos que eu comprei, tá? Eu consegui uma promoção na Travessa. E para isso aqui acontecer, eu fiquei muito chateado. Mas enfim, a edição vale a pena? Muito. Sabe por quê? Porque a tradução e a revisão desse livro aqui são impecáveis. Impecáveis. Tradução maravilhosa. Quem traduziu foi quem? Essa editora recebe muitos prêmios por tradução, tá? A tradução foi feita pela Deborah Landsberg. Ok? E tem muita gente na revisão. Sensacional, vale a pena por isso. Todos os títulos dessa coleção de clássicos da Estação Liberdade são incríveis. E o que vale a pena é a tradução. E eu gosto também desse tipo, essa capa, sabe? Esse projeto gráfico me agrada bastante. Eu tenho mais 2 dessa coleção. Enfim, gente. Um Conto de Duas Cidades. Se vocês acharam que eu amei David Copperfield, vocês têm noção do que esse livro é pra mim. Aquela edição da Barnes & Noble também. Mostrei com mais detalhes no vídeo do Copperfield. Maravilhoso! Leiam, por favor. Ok? Se gostaram desse vídeo, por favor, thumbs up, se inscreva, favorite, enfim, minha gente. Se você já leu O Conto de Duas Cidades, deixa aí embaixo. Se você já leu outro de Charles Dickens, por favor, deixa aqui embaixo e me recomende também, ok? Vejo vocês numa próxima.